Boa noite, a paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Venho falar que Deus é bom toda hora e todo tempo. Deus é bom. E o que seríamos de nós se não fosse Ele, a misericórdia dele, o amor dele? Não teríamos chegado até aqui, não suportaríamos, não é isso? Então, Deus é bom, Deus é bom. Não sei como foi o seu dia, mas acredite, Ele deu forças para você vencer, Ele deu forças para você passar por aqueles obstáculos, para você enfrentar os desafios. Ele deu força, porque nós podemos tudo naquele que fortalece, que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Amém? E fala na palavra de Deus que existe um tempo para todo propósito abaixo dos céus. Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E eu venho aqui na palavrinha de Deus, em Eclesiastes 3, que existe um versículo 7, Eclesiastes 3, versículo 7, que diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de falar e tempo de ficar calado. Em Eclesiastes fala que existe um tempo para ficar calado e existe um tempo de falar, existe um tempo de coser, de desfazer e fazer, de desfazer e fazer. Então existe um tempo para tudo. Muitas das vezes a gente se sente calados. Muitas das vezes a gente tem vontade de falar e não consegue falar. A vontade era de falar muitas coisas, mas a gente não consegue. A gente prefere ficar calado, esperar no tempo de Deus. Mas também existe um tempo para falar. Existe um tempo para falar. Que a gente não quer muitas das vezes, e quando vê a gente está falando. Existe um tempo de falar. Às vezes você passa muitos anos calado, esperando o tempo certo de falar, e esse tempo chega, porque para tudo se tem um tempo, e no tempo determinado as coisas acontecem, os propósitos de Deus acontecem. Então eu não sei o que fizeram com você, que até hoje você se encontra calado, se encontra às vezes se sentindo injustiçado, mas nós servimos a um Deus justo e fiel. No tempo certo você vai falar, no tempo certo você vai ter a oportunidade de falar aquilo que você gostaria já de ter falado e que está calada há muitos anos, mas vai ter o tempo que Deus vai colocar aquela pessoa na tua frente. Vai ter o tempo que Deus vai colocar aquela pessoa na tua frente e você vai falar. E às vezes, aliás, a maioria das vezes acontece quando menos esperamos. Quando a gente já deixou para trás, os anos se passou e a gente deixou para trás. Mas Deus vai encontrar uma forma, vai criar uma situação, vai fazer um cenário e você vai falar com essa pessoa. Você vai falar em nome do Senhor Jesus, porque a palavra diz que existe um tempo para falar e um tempo para se calar, como teve também o tempo do silêncio. Existe esse tempo do silêncio, que por mais que a gente queira falar, a gente não consegue. E que a gente gostaria de falar até com aquela pessoa e passar anos sem ver, não tem oportunidade de ver, não tem oportunidade de falar, e Deus nos coloca e nos deixa ali em silêncio. Mas no tempo certo, você vai falar. E como tem um tempo de rasgar e tempo de coser, existe um tempo de desfazer. Quando você rasga uma coisa, você está desfazendo ela. Quando você está destruindo ela, você está desfazendo. Mas existe um tempo de fazer, de coser, de juntar, de amarrar aquilo. Existe um tempo para fazer.
E no tempo certo você vai fazer aquilo que você gostaria de fazer. Amém? No tempo certo, no tempo de Deus, que é perfeito, 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 perfeito. E ele não falha. Às vezes a gente fica buscando dar um jeitinho, buscando tempo, buscando maneira, buscando jeito, mas no tempo certo Deus irá fazer justiça, Deus irá te honrar. E aquilo que você gostaria tanto de falar, você vai falar, que talvez por anos você vem guardando. Amém? Então essa é a palavrinha de hoje. Tá aí Eclesiastes 3, quem quiser ler pode ler. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus esteja no seu lar, na sua vida, em nome do Senhor Jesus.